Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Mesquita do blog do Fernando Mesquita e hoje a gente vai falar sobre aqueles dias em que você planeja estudar 8 horas e acaba estudando só 20 minutos. A gente vai falar sobre 10 dicas de produtividade que você pode aplicar hoje mesmo na sua preparação. Vamos lá? Todo mundo cedo ou tarde acaba passando por isso. Você tem um dia perfeito, todo planejado, bonitinho, mas você chega no final e acaba sem saber o que aconteceu com todas aquelas horas que você queria aproveitar. Isso vive acontecendo comigo, seja no trabalho, seja nos estudos, então eu quero te ajudar hoje a superar isso. O que eu aprendi ao longo dos anos com a minha experiência pessoal e com a literatura especializada é que você tem algumas dicas que são muito simples e que, se forem bem aplicadas, podem fazer a gente dar um salto de qualidade no tempo que a gente usa. Vamos começar com a nossa primeira dica. A primeira dica que você tem é dizer não. Dizer não não é uma coisa divertida, porque a gente quer ser querido, a gente quer que as pessoas gostem da gente. E quando a gente diz não, a gente corre o risco de ser menos querido do que a gente era. Só que o problema é o seguinte, uma vez que você escolhe fazer alguma coisa, você escolhe não fazer todas aquelas outras coisas que você precisaria ou gostaria ou teria de fazer. Quando a gente está estudando para concurso, a gente precisa dizer não para um monte de coisa, para distrações, às vezes para festas, para eventos, para outras atividades e outros projetos que a gente gostaria de desenvolver. Dizer não parece uma coisa óbvia, parece uma coisa simples, mas quando você tem 24 horas no dia, quando você tem esse bloco limitado de tempo, você precisa alocar isso da forma mais inteligente possível. O que eu costumo dizer para as pessoas é que quando você passa em concurso, você pode aproveitar esse tempo com muito mais tranquilidade, com muito mais dinheiro, com a sua vida resolvida. Então a ideia agora é que você diga não para todas aquelas coisas que não são absolutamente essenciais para a sua preparação. Segunda dica é organizar o tempo. Todos nós temos as mesmas 24 horas no dia e eu sei que é um baita clichê ficar dizendo isso, mas a gente repete por quê? É verdade. Enquanto algumas pessoas estão aí descobrindo a cura do câncer, a gente está aqui colocando foto no Instagram e reclamando que o dia é muito curto para a quantidade de coisas que a gente quer fazer. Brincadeiras à parte, você precisa de algum sistema de organização do seu dia para saber como que você está usando esse dia e para ter a certeza de que você está alocando esse tempo que você tem para aquilo que é mais importante para você. Algumas pessoas começam a estudar aleatoriamente, elas olham para a estante e falam, é isso aqui que eu vou estudar hoje. Qual que é o problema? Normalmente essa é a disciplina que elas mais gostam e a disciplina que elas menos gostam acaba ficando de lado e é uma disciplina importante que vale pontos na prova e que pode tirar a gente do páreo. Hoje é muito normal que as pessoas deixem de ser classificadas em uma prova de concurso por causa de 1 ou 2 pontos. De onde que estão vindo esses pontos? Eles podem estar vindo exatamente daquelas disciplinas que você menos gosta. Hoje, quando a gente fala de organização do tempo, você tem duas ferramentas principais que a gente usa, que são o quadro horário e o ciclo de estudos. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você poder baixar um exemplo de ciclo de estudos com as instruções que você precisa para você poder começar a organizar o seu tempo. Terceira dica, deixar o mais difícil para o final. Se você quer começar o seu dia bem, comece com alguma coisa que você gosta de fazer. Se eu odeio direito constitucional e eu amo português, eu não vou começar o meu dia com direito constitucional, eu vou começar o meu dia com português. O início dos estudos, ele é muito importante. Isso não significa que você não vá estudar aquilo que é mais difícil, aquilo que você menos gosta. Claro que vai. É para isso que a gente distribui o nosso tempo. Mas, quando a gente está falando de início dos estudos, é importante que você comece com aquilo que você gosta mais. Eu chamo isso de reduzir o atrito. Quando você reduz o atrito, você diminui as razões para não estudar, para não começar. E uma dessas formas é cuidando do início dos seus estudos. Se você tem menos razões para não começar a estudar, a probabilidade é que você se volte para aquilo e na hora que chegar o seu horário de começar a estudar, você fala, não, beleza, então vamos porque eu vou estudar português, que eu amo, e a gente vai ter uma boa jornada agora, vai ter um bom dia de estudos. A ideia é essa. No final, você pode colocar aquelas disciplinas que são mais complicadas, que são mais difíceis, que você gosta menos, mas que você sabe que você precisa estudar. Essa é uma dica importantíssima para você começar os seus estudos. Quarta dica, restringe os seus horários de acesso às redes sociais. Eu sabia que você sabia que eu ia ser o chato que ia te dizer para você não usar Facebook nem Instagram durante os estudos. É, exatamente, sou eu. Uma pesquisa realizada pelo governo federal em 2014 mostrou que cerca de 50% da população brasileira está conectada regularmente à internet. O que isso significa? Que mais do que nunca a gente tem aqueles vídeos super úteis que a gente vê na internet. Oh, que bonitinho, um vídeo de gato! E mais do que nunca a gente tem muita gente produzindo distração pra gente no dia a dia.
Se você estabelece horários para acessar suas redes sociais, você não deixa de ver aquilo que você quer ou precisa ver, mas você dá foco nos seus estudos. Você deixar notificações e vibrações no seu celular o tempo inteiro vai te distrair do seu momento de estudos. Cada vez que você para ver seu celular, cada vez que você para se distrair, você cria um passivo de tempo. Você precisa de um tempo enorme para voltar a se concentrar nos seus estudos. Muito mais fácil é você ter um tempo longo em que você se concentra nisso, que você consegue se concentrar naquilo que você está fazendo. Quinta dica, faça pausas. Tem gente que acha que estudar bem é passar a tarde inteira ou a manhã inteira estudando sem parar, nem para olhar para o lado, nem para beber água, nem para ir ao banheiro. Muito pelo contrário. As pausas são tão importantes quanto os estudos. Ao longo do seu processo de estudo, você precisa parar um pouquinho e dar um tempo para o seu cérebro recuperar o fôlego para ele poder continuar estudando. Então as pausas são muito importantes. O que eu recomendo? É que a cada 40, 50 minutos de estudos, você pare entre 5 e 10 minutos. Esse é o melhor sistema que você tem hoje para você poder ter a certeza de que você vai aproveitar melhor as suas sessões de estudos, que você vai sentir menos sono e vai absorver melhor o conteúdo que você estiver estudando. Sexta dica. Divida o seu tempo entre as disciplinas. Não foram poucas as mensagens que eu recebi ao longo do tempo de pessoas que diziam que queriam esgotar uma disciplina para ir passar para outra. Qual que é o problema disso? Você muitas vezes termina aquela disciplina num tempo que você não sabe qual que é, você nunca mais volta nela, ou seja, cada dia que passa você está esquecendo aquilo que você estudou e você provavelmente vai chegar no dia da prova sem saber nem metade do conteúdo que você precisava. Como eu costumo dizer, é melhor você saber 70% de 100% do que você saber 80% de praticamente nada. Se você tiver 6 horas de estudo no dia, estude pelo menos 6 disciplinas. E entre essas disciplinas, coloque a disciplina seguinte o mais diferente possível da disciplina anterior. Então, se você acabou de estudar Direito Constitucional, evite estudar Direito Administrativo ou Lei 8.112 ou qualquer coisa que tenha a ver com direito logo na sequência. Quando você estuda disciplinas bem diferentes, você cria compartimentos dentro da sua cabeça e você ajuda o seu cérebro a alocar essa informação dentro de uma caixinha ali que fica mais fácil na hora de recuperar. Estudar não é só absorver a informação, mas é também criar mecanismos para o seu cérebro poder recuperar essa informação quando ela for necessária. E esse processo de recuperação, ele é muito importante e ele é muito facilitado quando você cria pequenos blocos de disciplinas e a disciplina seguinte é completamente diferente, se for possível, da disciplina anterior. Sétima dica, crie prazos para você poder terminar os seus estudos. Tem muita gente que estuda, as pessoas estudam até o dia em que a prova chega. Isso não é uma boa estratégia. Existe uma lei chamada Lei de Parkinson, de um livro muito interessante que eu vou colocar a referência aqui para você, que diz que o trabalho ocupa todo o tempo destinado a ele. Sabe aquele trabalho de escola que você ia fazer e aí você não conseguia terminar ele e aí no domingo, antes da segunda-feira para você entregar, você ficava até às 3 da manhã acordado e acabava terminando ele? É mais ou menos assim que funciona. Se o seu prazo para terminar os seus estudos é a semana da prova, você vai terminar de estudar na semana da prova. Mas o ideal é que você termine um pouco antes, para você ter tempo para revisar melhor, para você ter tempo para fazer muitos exercícios, para você ter tempo para fazer mais simulados do que você já fez. Então, esse último período de provas, ele é importante. Se você está estudando antes do edital sair, então, ele é mais importante ainda. Você precisa de prazos para tudo que você for fazer. Estabeleça prazos para você terminar os seus estudos, estabeleça prazos para você terminar as disciplinas, estabeleça prazos para você fazer simulados, para você realizar um número X de questões. Quanto mais prazo você tiver, melhor vai ser a sua preparação e mais rápido você vai conseguir estudar, porque você tem que atingir aquela data com aquela tarefa concluída. Oitava dica, crie tarefas para os seus momentos de baixa concentração. Algum tempo atrás eu escrevi um artigo que falava de horas vivas e horas mortas. O que são essas horas? São as horas em que você produz melhor e as horas em que você produz pior. As horas vivas são aquelas horas em que você está mais atento, mais ligado, com mais vontade de fazer aquela atividade que você precisa fazer. As horas mortas, em compensação, são aquelas horas em que você não produz tão bem assim. O que você precisa? Você precisa de tarefas para esses momentos em que você estiver nas suas horas mortas. Se estava previsto para você estudar uma determinada disciplina e de repente você vê que você não está rendendo tanto, que aquilo se tornou uma hora morta, ou que você de repente começou a estudar aquilo numa hora que não era tão propícia assim, tente passar por uma disciplina que você gosta. Se você não está conseguindo estudar essa disciplina que você gosta, vai resolver questões, vai fazer um simulado, vai escrever uma discursiva. Tente escalonar essas atividades para você não perder aquele momento.
E mesmo que você não esteja conseguindo fazer nada disso, tente associar isso a algum tipo de outra atividade. Se você precisa lavar a louça, se você precisa guardar a roupa, se você precisa fazer uma atividade física, faça isso ouvindo um áudio da Constituição, ouvindo a Lei 8.112, ouvindo alguma coisa que você possa aproveitar como tempo de estudos. É muito importante você pensar o que você vai fazer nas suas horas de baixa produtividade. Se você tiver decidido isso de antemão, você acaba não perdendo essa hora de estudos e de repente, no momento que você não estudaria, você acaba transformando no momento de estudos. Nona dica, deixe tudo separado. Lembra quando a gente falou de reduzir o atrito? Reduzir o atrito é tirar do caminho tudo aquilo que pode te impedir de estudar na hora que você quiser estudar. Então, se na hora que você vai decidir estudar, você pensa assim, mas eu preciso tirar todas as coisas da mesa, pegar todo o meu material, levar para lá e separar todas as minhas canetas e arrumar um copo d'água e, ai meu Deus, o que eu vou fazer? É claro que você vai ter muito mais razões para não estudar. O que você pode fazer? Você já pode deixar todo o seu material separado, você já pode deixar toda a sua mesa pronta antes de você precisar estudar. Então, se você vai estudar logo de manhã, na noite anterior, você já pode preparar tudo o que você vai precisar para você poder tocar os seus estudos na manhã seguinte. E uma dessas formas é exatamente você deixar tudo pronto, você já saber qual disciplina você vai estudar, você ter seu plano de estudo, seu quadro horário, seu ciclo de estudos pronto para não ter dúvida, beleza? 10ª e última dica, comece o mais rápido possível. Às vezes tudo que você precisa para transformar um dia de não estudos num dia de estudos é virar a primeira página do livro. Tem muita gente que fica sofrendo tanto com a ideia de estudar que acaba nunca começando, mas às vezes quando você dá aquele primeiro passo, você consegue transformar o seu dia todo. Lembra quando a gente falou sobre começar com o que você gosta, sobre reduzir o atrito? Tudo isso era para possibilitar que você começasse. O início não é tudo, mas o início é tão importante. Então, se você puder começar o mais rápido possível, antes de você pensar em desistir, antes de você pensar em não estudar, comece. Quando você transforma os estudos em algo automático, quando você transforma os estudos em algo que você precisa fazer e que você vai fazer, sem você discutir se você quer ou não, você começa a estudar muito mais rápido. Pessoal, isso é o que nós temos para hoje, 10 dicas para você poder transformar a sua rotina de estudos e eu te garanto que essas dicas funcionam. Lembra, aqui no vídeo você vai ter um exemplo de ciclo de estudos para você poder organizar a sua rotina. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos e conhecidos e assine o canal. Você vai receber muito vídeo bacana sobre preparação para concurso público, sobre produtividade, sobre a sua vida. Não deixe de assinar. Eu sou Fernando Mesquita, do blog do Fernando Mesquita, e é uma enorme satisfação poder falar com você. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Você não consegue processar toda essa informação ao longo de uma sessão enormemente longa de... Nossa Senhora, que frase horrível. Não foram poucas as mensagens que eu recebi ao longo do tempo de pessoas... Mas que hora para a bateria acabar, hein? Se você puder reduzir o atrito, ou seja, se você puder tirar do caminho todas as funções que você tem, pronto para não ter dúvida, beleza? Beleza, para que...